os medos que surgem tipicamente na infância, no fundo nós podemos considerar alguns medos como normativos, dependendo de cada faixa etária. Para isso nós temos que começar por perceber o que é um medo. O medo é uma resposta emocional face a uma situação que é percepcionada como sendo ameaçadora. A questão é que, por vezes, existem medos que são reais, existem medos que não são reais, digamos assim. Sobretudo quando a resposta a essa situação que é lida como sendo ameaçadora é uma resposta exagerada face à situação, exacerbada face à situação. Podemos resumir desta forma. Depois temos aqui determinadas etapas do desenvolvimento da criança que estão associadas a medos que são normativos e que, no fundo, o enfrentar esses medos até pode trazer, de facto, um acréscimo de competências ao nível da autonomia da criança. Por exemplo, se a criança conseguir, de facto, ter uma resposta ajustada a esse medo, enfrentar esse medo, vai se sentir mais segura, vai se sentir mais autónoma e vamos evoluindo, digamos assim, na competência da criança a resolver estes problemas, estes medos. Então, nós temos, por exemplo, nos bebés, numa idade muito precoce, até 1 ano de idade, por exemplo, muito associada à questão dos estímulos sonoros e depois também àquilo que é a reação às pessoas estranhas. Portanto, isto são medos muito normativos no desenvolvimento da criança. É suposto as crianças passarem por estas etapas e, habitualmente, conseguem enfrentar estes seus receios e funcionar com uma resposta ajustada à situação. Depois, por exemplo, temos ali numa idade 2, 3, 4 anos, vá ao pré-escolar, digamos assim, questões, por exemplo, às vezes mais associadas à ausência dos pais, à ausência das figuras de vinculação e este receio da separação dos pais. Depois, por exemplo, entramos numa idade escolar, estamos a falar, por exemplo, dos 6 anos, 6, 7, 8 anos, temos aqueles medos mais concretos, tem a ver também com o desenvolvimento cognitivo da criança e com aquilo que já faz parte desse desenvolvimento. Vamos imaginar que estamos, de facto, aqui a pensar, por exemplo, em medos relacionados com medo do escuro, medo, por exemplo, de doenças, medo de alguns animais, algumas fobias muito específicas, e são muito mais estes medos que são reportados nesta idade escolar. Claro que há uma certa flexibilidade nas idades. Depois, por exemplo, entramos ali na pré-adolescência, adolescência e começamos a verificar outro tipo de medos, muito mais relacionados com as questões da imagem, com as questões da aceitação social e à medida que caminhamos na idade, muito mais peso têm estes componentes. Questões, por exemplo, associadas ao desempenho escolar, para além da questão da interação social, e é muito mais aqui esta valência ou esta área que de facto tem aqui impacto para a criança. Questões, por exemplo, em jovens, por exemplo, estou a pensar 16, 17, 18 anos, começa, por exemplo, questões muito associadas ao medo do futuro, ao seu sucesso profissional, pessoal, e estamos a falar de questões que vão surgindo, preocupações, mas que são muito enquadradas dentro do desenvolvimento típico, ou desenvolvimento normativo, e que é expectável que surjam até para surgir também a possibilidade de uma resposta ajustada à situação e que vai trazer mais autonomia à criança ou ao jovem.